velocidade, intensidade, que são dois conceitos que você defende também, que são da Red Bull. Queria que você dissesse se a equipe teve isso e também se há um problema nas laterais, do seu ponto de vista, porque no jogo contra o Atlético Paranaense, o Bragantino tomou o gol pela lateral esquerda, jogada originando na lateral esquerda, e hoje os dois gols em cima do Aderlan. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que em relação à agressividade e intensidade, a gente conseguiu ser bastante intenso, conseguiu ser bastante agressivo. De uma maneira geral, a equipe tomou conta das ações do jogo, pelo menos as ações que fazem mais a diferença, né, em relação à finalização, a produzir boas oportunidades. Nesse sentido, eu gostei. É evidente que a gente precisa e tem uma urgência de resultados e de pontuação, a gente está ciente disso. Até por isso, a gente tentou no final do jogo buscar essa vitória, o jogo estava mais aberto para mim, a minha avaliação é que a gente vinha tendo as melhores oportunidades no final, mas num lance isolado eles acabaram fazendo o segundo gol, né? Como foi também um pouco o primeiro gol, um lance mais isolado, não foi uma criação da equipe deles. Em relação às laterais, nem sempre onde a jogada se define é onde ela iniciou, né? Então a gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais ampla, entender onde foi um pouco a origem da jogada. Muitas vezes ela acaba terminando ali, mas tem uma origem diferente. Assim, eu acho que em relação aos gols, faltou a gente ter uma melhor definição no primeiro gol, tirar melhor a bola do perigo ali da bola da área. E a gente podia marcar um pouquinho melhor ali dentro da área. E o segundo gol também, a gente tinha uma superioridade em relação a 4-2. A gente podia ter definido um pouquinho melhor o lance, de repente até ter matado o lance lá. Mas eu volto a dizer, a gente sabe da situação, da urgência de pontuação, mas o rendimento da equipe hoje, a maneira como nós jogamos contra uma grande equipe, comandada por um grandíssimo treinador, eu acho que me deixa bastante otimista em relação aos próximos jogos e os próximos resultados que a gente tem que conquistar. O Maurício, é Sérgio Loredo, do Futebol Total, Nova Norte FM e Alfamix. A pergunta que eu faço a você você acaba de chegar, mas o grande problema que a gente detecta é a questão do time ter sofrido muitos gols, ou vem sofrendo gols. São 13 já em 8 jogos, é a pior defesa do campeonato. Você sabe que o trabalho, se acertar a casinha ali, né, o time parar de sofrer gols, as coisas podem caminhar. Queria que você falasse sobre essa questão e também, por gentileza, questionamentos. O torcedor fica naquela, por que tirou o Claudinho, por que tirou o Arthur, mesmo com sol, com calor, com desgaste. Então, queria que se você pudesse explicar, por gentileza, das mudanças e esse fato do time continuar sofrendo muitos gols. Boa tarde, Sérgio. Essa é uma preocupação minha também desde que eu cheguei e a gente procurou fazer em pouco tempo, na verdade, né? Foram apenas 2 dias, alguns ajustes. E aí, mais uma vez, a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais ampla, né? Entender qual era o espaço que a gente estava dando para o adversário criar essas situações. E nesse sentido, eu acho que a gente atuou muito bem. A gente ofereceu muito pouco espaço de criação ao Palmeiras. Agora, é evidente que nas poucas ocasiões que nós oferecemos, a gente precisava ter conseguido ser mais eficiente e não permitir que eles tivessem a conclusão. Acho que o número de finalizações mostra isso, enfim, as bolas de perigo quase não houveram, tirando os lances do gol, praticamente não houve outro lance de perigo em que o Cleiton tenha sido exigido. Então, no sentido de eliminar a criação do adversário, eu estou satisfeito. Agora, é claro que a gente precisa solucionar a questão dos gols sofridos, você tem razão. A saída do Claudinho e do Arthur era porque, como eu disse anteriormente, o jogo estava mais para a gente tinha mais o controle do jogo, estava faltando um pouquinho só de perna para finalizar melhor, escolher um pouquinho melhor. E a ideia foi de colocar o Morato e o Hurtado para ganhar esse homem de área, né, que o Hurtado faz bem, e ter o bate também do Morato, ter a associação do Morato ali na entrada da área, ganhar um pouquinho mais de vitalidade no final da partida, porque, volto a dizer, a ideia era vencer o jogo, né? Infelizmente, num lance ali um pouco mais isolado, eles acabaram achando o gol. São coisas que a gente tem que corrigir, sem dúvida nenhuma, para os próximos jogos. Maurício, boa tarde. Eu queria saber de você sobre a mudança no esquema tático. O time vinha jogando 4-3-3, hoje deu para ver mais um 4-4-2, o Claudinho um pouco mais livre do que ele vinha jogando. Eu queria saber o porquê dessa mudança, se é algo que vai ser repetido em outros jogos, e sobre a posse de bola no primeiro tempo, que você só teve 30% na sua equipe, se foi um pedido seu
de deixar mais o Palmeiras, se o Palmeiras impôs isso na sua equipe. Boa tarde. Em relação à pergunta da estrutura, né, na verdade, de jogo, a equipe já vinha jogado assim do segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Eu, na minha chegada, conversei com os auxiliares da casa, conversei com a comissão permanente, e aí, em função até da pergunta anterior de fechar os espaços... Obrigado, Vanderlei. De fechar os espaços, de não permitir que o adversário tivesse tanto espaço à frente da nossa defesa, tentar ser uma equipe um pouco mais compacta. A gente entendeu que pelas características dos jogadores, essa plataforma de jogo nos ajudava um pouquinho mais. Era algo que muitos deles já estavam habituados, até em função da campanha da Série B e tudo mais, né? Em relação à segunda pergunta da posse, eu acho que a gente conseguiu ter o controle do jogo no primeiro tempo, mesmo sem ter tanto a bola. Nós fizemos uma marcação alta, não alta no sentido de fazer com que eles quebrassem as bolas longas, mas assim que eles saíam jogando, a gente conseguia eliminar a construção deles, e acho que isso se reflete no número de bolas que a gente conseguiu roubar ali próximo ao início de construção das jogadas deles. Roubamos boas bolas, tivemos as melhores chances, as melhores finalizações no primeiro tempo, então a gente conseguiu ter o domínio do jogo mesmo não tendo esse controle da bola. Rodrigo, é Danilo do GE. Você falou, né, dessa questão da equipe estar precisando pontuar, né? Já são 4 jogos aí sem vitória. E queria que você falasse dessa sequência agora que você vai ter pela frente, né? Tem o jogo contra o São Paulo, depois o Atlético Mineiro fora, 2 partidas fora de casa. Como que você vê essa sequência aí do Bragantino? Vejo como uma sequência difícil, uma sequência bastante pesada. São 2 adversários aí que estão brigando na parte lá de cima da tabela, com equipes qualificadas, investimento alto em relação a jogadores, a elenco. Nós temos uma consciência de que é uma sequência difícil. Agora, a gente tem essa urgência de resultado e só vai conquistar os resultados ajustando os problemas que a gente for detectando. Apesar do pouco tempo, a gente tem que ajustar as coisas e tentar ser ainda mais competitivo. Eu avalio que, mesmo com essa pontuação que a gente sabe que é baixa, a equipe tem se mostrado competitiva, não foi amplamente superada por nenhum adversário, né? Mas precisa, sem dúvida nenhuma, crescer e melhorar para conseguir trazer os pontos e as vitórias que a gente precisa. Maurício, Ana, do Bragança em Pauta. Eu queria saber, apesar do pouco tempo que você teve para trabalhar com o grupo, né, como que você percebeu a questão emocional dos jogadores, até por estar nessa zona de rebaixamento, a questão da união, desse relacionamento, e qual é essa primeira avaliação que você faz da equipe? Olha, eu senti, pelo menos desde a minha chegada, um ambiente bastante positivo, eles muito integrados, motivados. O ambiente mais pesado fica por conta do resultado mesmo, e aí quando você toma um gol no final do jogo, né, na situação em que nós estamos e vindo pela sequência que a gente vem, é normal que os jogadores fiquem abatidos, que o clima fique um pouquinho mais pesado. Isso é natural, o estranho seria se não acontecesse assim, mas a gente tem que virar a página rápido, tem um jogo importantíssimo na quarta-feira, o campeonato é longo. Eu estaria efetivamente muito preocupado se a gente não tivesse apresentado o rendimento. Mas eu volto a dizer, em relação a rendimento, em relação ao controle do jogo, nós fomos muito superiores ao Flamengo. Ao Palmeiras. Muito superiores ao Palmeiras. Agora, é evidente que a gente precisa ser mais eficiente nas oportunidades que tem e precisa conseguir fazer com que o adversário não tenha oportunidades tão claras como eles tiveram, apesar de número baixo. Maurício, boa tarde, Angelito da Band Campinas. Eu começo perguntando o seguinte, eu vou até emendar na pergunta aí da companheira quanto ao nervosismo da equipe. Nós tivemos aí o Bragantino sofrendo gol e após isso, os jogadores sendo expulsos, né? Tivemos aí 3 partidas, 3 jogadores expulsos e a pergunta é a seguinte, além de técnico, está na hora de trabalhar com o emocional dos atletas e hoje você teve poucas horas para trabalhar com a equipe, com o elenco, é lógico que você já conhece muitos dos jogadores. Quais os erros que você já identificou que podem aí ser corrigidos
para a partida da próxima quarta-feira. Mais uma partida que não será nada fácil para o Bragantino, mesmo porque o saldo de gols do Bragantino é bastante negativo nesse momento, um saldo de 5. Sim, a parte mental sem dúvida nenhuma, ela é fundamental, principalmente numa competição do mais alto nível como é o Brasileiro da Série A. É uma questão que a gente tem que ir desenvolvendo em paralelo, né, em conjunto a outras questões táticas, técnicas, de organização, mas sem dúvida nenhuma é um ponto importante. Eu ainda não revi o lance, eu acho que houve um exagero em relação ao cartão para o Morato, porque eu entendo que o desentendimento ali não foi sequer provocado por ele, foi entre todos os jogadores, e aí então a minha opinião nesse lance em particular é que se o vermelho fosse dado, teria que ser para ambas as partes, não só por um lado, né? Mas é evidente que ele precisaria ter tido um pouquinho mais de controle e maturidade naquele momento do jogo. Eu não posso falar sobre as expulsões anteriores porque eu não estava à frente, não me sinto confortável com essa situação, mas o aspecto mental é um aspecto importante que a gente tem que solucionar, assim como essa questão defensiva que vocês pontuaram bem. A ideia é tentar corrigir isso nesses próximos 2 dias que a gente tem para enfrentar uma equipe do São Paulo que é bastante qualificada. Isso é Silvio Loredo, Bragança Jornal. Primeiramente, desejar sucesso a você, seja bem-vindo a Bragança, que você seja feliz nesse seu trabalho à frente do Red Bull Bragantino. Lógico que não é bom começar com uma derrota. Eu concordo quando você diz que o time, de uma certa forma, principalmente no segundo tempo, dominou as ações. Teve ali até as oportunidades. Eu presenciei quando vencia por 1-0, aconteceram 2 contra-ataques que, de repente, poderiam ter resultado em chance clara de gol. Você poderia dizer que, nesse momento, também há necessidade de uma tranquilidade maior, ou até mesmo de um equilíbrio como um todo entre os setores, porque a defesa realmente vem sofrendo muitos gols, mas é um todo, esse equilíbrio e essa tranquilidade talvez seja o que mais precisa ser trabalhado, é claro, com a sua metodologia que vai começar a ser aprimorada a partir de agora? Claro, o equilíbrio ele é fundamental, né, para qualquer equipe. E eu acho que em alguns momentos a gente talvez tenha perdido um pouquinho esse equilíbrio. Foi uma das orientações ali no segundo tempo para que a gente atacasse como a gente vinha fazendo, porque a gente estava encontrando os espaços, mas nunca perdesse o equilíbrio, né? Nesse sentido, até eu acho que a equipe no momento dos gols estava bem equilibrada, no sentido de que no primeiro gol deles a gente tinha a área bem preenchida, faltou a gente conseguir realmente não deixar com que eles atacassem a bola. E mesmo no segundo gol a gente tinha uma linha de defesa ali bem estabelecida, né? Talvez tenha faltado um pouco de maturidade, no sentido de se fosse necessário matar o lance ou algo nesse sentido. Mas são coisas que a gente vai trabalhar nos próximos dias, enfim, com eles. O equilíbrio é fundamental, sim, tanto o equilíbrio em relação à equipe, aos setores da equipe, mas principalmente o equilíbrio mental para que a gente consiga sempre ter a possibilidade de sair de situações difíceis, como é uma situação nesse momento. Volto a dizer, a gente tem total consciência da urgência dos pontos e resultados, mas o que me deixa muito otimista e esperançoso foi o nível de jogo que a gente apresentou contra uma equipe que é muito qualificada. Maurício, boa tarde, Eberson, Rádio 102 FM. Você acabou de falar aí da necessidade de, nesse primeiro momento, buscar pontos, e foi esse tom da sua entrevista, inclusive, à rádio, esta semana. Você tem uma sequência agora de 2 clubes que brigam na ponta de cima da tabela e até devem brigar pelo título. São Paulo no meio de semana e o Atlético Mineiro no domingo, novamente, 11 horas. De que maneira trabalhar nesse curto espaço de tempo para enfrentar essas duas equipes que vêm muito bem na competição e, em meio a essa sequência de jogos, este desgaste dos jogos às 11 horas? Como é que vocês vão lidar com isso? Bom, em relação ao desgaste, primeiro eu acho importante pontuar, isso não é novidade nenhuma, de que jogar nesse horário com a temperatura que estava fazendo hoje é trabalhar contra o campeonato, é trabalhar contra o espetáculo. Essa é a minha opinião pessoal, eu tenho certeza de que ela tem ressonância aí grande entre todos aqueles que acompanham o jogo, porque se cobra muito no Brasil de intensidade, de um jogo melhor jogado e tal, e sem dúvida nenhuma, jogar nesse horário
com a temperatura que estava fazendo aqui em Bragança, não contribui nada, e não estou dizendo isso apenas em relação ao Bragantino, mas em relação também ao adversário, qualquer outra equipe que viesse jogar, né? É complicado, eu acho que deveria se pensar melhor sobre isso, porque tem uma série de consequências e envolve lesão de jogadores e uma série de fatores, né? O desgaste ele é igual, tanto para nós quanto para os próximos dois adversários, todo mundo vem numa mesma batida, numa mesma sequência pesada, né? Então a ideia agora é recuperar os jogadores e fazer os ajustes que a gente tem que fazer. Eu volto a dizer, são ajustes a princípio pontuais pelo rendimento que a gente apresentou. São urgentes, mas são pontuais, né? A equipe, mais uma vez, controlou as ações, esteve muito mais perto de fazer os gols do que a equipe do Palmeiras. Agora é lógico, do outro lado você tem uma equipe muito qualificada em que qualquer espaço que você ceda, você pode, enfim, sair no prejuízo. Foi o que acabou acontecendo no final. Maurício, você fala em mudanças, né, pontuais e que precisa, né, urgente, porque o Campeonato Brasileiro é assim, as dificuldades de um jogo atrás do outro, e essa questão de 11 horas, você tem toda a razão, não é de hoje, né? E nós temos falado isso, é desumano para um atleta profissional entrar em campo, por mais que fale parada técnica, isso, aquilo, porque depois parece que é desculpa de perdedor, né? Não, quando ganha também o mesmo posicionamento, com calor hoje aqui em Bragança. Mas do que você viu, e o campeonato não vai te dar trégua, né? Vai ser uma pedreira atrás da outra. Esse elenco é suficiente para buscar essa recuperação e para o torcedor entender, porque o Thiago Escuro já falou por diversas vezes, é o primeiro ano depois de 22 do Bragantino numa Série A. É o ano para afirmação, o ano para se manter na primeira divisão e buscar algo mais, se possível for. Com o elenco, com aquilo que você já observou e aquilo que eles puderam mostrar hoje, é o suficiente para isso, para esse objetivo? Olha, eu tenho pouco tempo de contato com eles, do que eu vi observando em relação aos últimos jogos, e aí eu uso como exemplo a campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, foi uma campanha muito boa, eu só tive impressões positivas. Uma avaliação maior e global em relação ao elenco requer tempo, né? Seria leviano da minha parte, com 2 dias, querer apontar qualquer problema ou qualquer lacuna, até porque o clube é muito bem estruturado e é muito bem organizado nessa situação. O treinador não é o único responsável por estar acompanhando e avaliando as possíveis lacunas e o mercado de uma maneira geral, né? Eu acho que a gente tem jogadores muito talentosos, tem uma mescla importante e interessante entre jogadores experientes e jogadores jovens. Temos muitos jogadores jovens, e aí a gente volta na questão da mentalidade que a gente falou. Esse amadurecimento ele vai acontecer com o tempo, em função dos jogos. Agora, volto a repetir, a gente sabe da urgência dos resultados, então a gente precisa amadurecer o mais rápido possível em todos os setores para continuar em busca desses pontos, conseguir trazer esses pontos para casa. Eu acho que a partir do momento em que a gente engrenar numa sequência positiva, até pelo que a gente rendeu hoje, a gente tem condição de buscar coisas maiores. Maurício, a questão do Liger e do Ítalo, né, que eram 2 jogadores aí que nos últimos jogos estavam começando na equipe titular, né, na zaga ali era o Tio Real, o Fabrício Bruno, no ataque, né, também o Ítalo não estava sendo titular nos últimos jogos. Queria que você falasse dessa escolha pelos 2 para começar a partida hoje. O Realp não tinha condições de jogo para hoje, né, ele sentiu um desconforto muscular, então a avaliação interna do clube foi de que ele não tinha condições de jogar. Fiz a escolha pelo Liger por ser não só um jogador experiente, mas também um jogador de perna esquerda, que ia ajudar a gente na saída ali, um bom tempo de bola aérea. Eu avalio que ele fez um jogo bastante positivo. Em relação ao Ítalo, a ideia é que a gente saísse desse confronto físico com os zagueiros do Palmeiras, porque são zagueiros de muita imposição, tanto o Gustavo Gomes quanto o Vitor Hugo, e o Ítalo é um jogador mais técnico, sabe ocupar um pouco mais os espaços, tem condição de aproximar um pouquinho mais com o meia, tanto é que ele foi muito inteligente na jogada do primeiro gol nosso, de escorar e já botar o Bruno passando, né, com poucos toques. É um jogador experiente, que tem uma história muito positiva dentro do clube, então foi a escolha que eu fiz de momento,
Vou estar sempre avaliando, sempre estudando as características do adversário, e por nós termos um elenco que eu avalio que é bastante homogêneo, a gente tem possibilidade de ir fazendo essas trocas pontuais jogo a jogo, se a gente entender que haja necessidade. Beleza, gente? Obrigado. Beleza, Maurício? Já passou a programação para vocês.